Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs de todo o Brasil, de todo o mundo. Meu nome é Pietro, sou missionário da Comunidade Católica Roá, missionário de Aliança, e hoje eu venho para partilhar com vocês uma mensagem, uma palavra que possa servir de incentivo, de te impulsionar a viver uma experiência profunda com o nosso Deus. A palavra que eu trouxe para hoje nos remete lá nos primórdios da igreja, na construção da igreja primitiva, onde os discípulos enfrentavam dificuldades, enfrentavam as tribulações e mesmo assim perseveravam. Aquilo que nós vamos ler hoje e meditar, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22, que diz o seguinte: confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como eu disse, os discípulos lá no começo enfrentavam grandes dificuldades para poder permanecer firme naquilo que era o propósito deles: evangelizar, buscar novos cristãos, converter o povo, para que o povo tenha uma experiência profunda com esse Deus verdadeiro. E o interessante é que, se nós pegarmos o livro inteiro de Atos, vai narrar justamente isso: a perseverança dos apóstolos em edificar a igreja de Cristo. Paulo, que para nós é um dos grandes pilares da difusão do Evangelho, da difusão dessa igreja de Cristo, aquele que se pôs a sair e a anunciar, ele em vários relatos vai dizer que já foi acometido de morte, que já foi açoitado, se perdeu em náufragos. E o interessante é que mesmo assim ele diz que permaneceu no Senhor. Uma das coisas que nós queremos meditar na noite de hoje, aquilo que São Paulo diz a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2. Se morrermos com ele viveremos. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Se nós o negarmos, ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então Deus, ele está lá. A grande questão é que quando vem as nossas tribulações e as nossas dificuldades, a gente acaba virando as costas, tendo medo, não enfrentando. Eu trabalho em uma empresa de soluções empresariais. E é muito difícil, às vezes, a gente começar a conversar com uma pessoa para perguntar como está a saúde da empresa dela e ele não querer tocar no assunto. É a mesma coisa de você chegar, perguntar para o seu amigo: e aí, tá tudo bem? Ele vai dizer: tá tudo bem. Mas na cara dele você sabe que não tá tudo bem. E você fala: não, cara, pode falar a verdade, o que tá pegando aí, o que tá acontecendo? Ele fala: tem umas coisas aí que não tão legal. Às vezes, essas tribulações, essas dificuldades que estamos enfrentando, a gente não quer tocar no assunto, não quer partilhar. E ali na igreja primitiva, os discípulos, eles tinham a força dessa perseverança
além deles estarem ali com Cristo, que era a força, que era a fortaleza deles, essa presença da graça de Cristo neles, eles também tinham uns aos outros. E isso dava força, amparo, impulsionava. O que são as tribulações? As tribulações, elas são as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas preocupações. E quando nós vamos falar dessas atribulações, nós vamos falar dos nossos sofrimentos, uma coisa é muito clara: não adianta fugir. Sofrimento bate na porta de todo mundo. Seja eu como um missionário da igreja, seja como um padre, seja como uma leiga, seja como aquele que nem acredita em Deus, um ateu. Não adianta. Sofrimento faz parte da nossa natureza. Ele é inevitável. E ele vai chegar, bater na nossa porta por diversas formas. Seja por uma perda, seja por uma morte, seja por uma perda de um bem material. Hoje mesmo, em uma reunião de serviço, conversando ali, e aí um dos rapazes partilhou uma situação com o tio dele, que estava louco por uma questão financeira. Deixou de ganhar o dobro do que ele iria ganhar porque já tinha fechado um contrato antes da safra. E que aumentou o preço do produto e ele acabou perdendo dinheiro. Coisa de milhões. E ele ficou louco. Não sabia, queria fugir. E é interessante que essa pessoa nem tem tanto uma experiência com Deus. Ela disse o seguinte: mas tio, o senhor está vivo. Para, respira. É engraçado que essa pessoa sempre fala assim: em tudo dai graças. Não é o que Deus fala? Então a gente deve dar graça em tudo. Se deu errado, em tudo dai graças. Se deu certo, em tudo dai graças. E é justamente isso. Ele até mesmo com um conhecimento a par da igreja, conhecendo ou não aquilo que São Paulo diz: em tudo dai graças ao Senhor. E como eu disse, na questão empresarial, não é muito diferente da nossa situação espiritual. Assim como uma pessoa que se machuca e aí tem um corte, um sangramento, se não estancar aquilo, o que acontece? Vai acabar morrendo esgotada. Pode acontecer isso. Quando não, ficar com uma lesão muito séria. E ali na nossa vida espiritual não é diferente. A grande questão é que nós não queremos tocar nessas feridas, nós não queremos superar essas feridas. Até mesmo tentar superar, mas aí vem a questão de que nós vamos com as nossas próprias forças. E aí voltando a São Paulo, que nos dá o exemplo, que não é pelas nossas forças, que não é pelas nossas capacidades, mas sim apegados à graça de Deus que nos fortalece, através dessa comunhão que temos com Cristo e através da comunhão que temos com o irmão. Seja em um grupo de oração, seja dentro de uma comunidade, mas o importante é ter aqueles que querem caminhar conosco. Porque quando nós tomamos as dores do outro, quando nós partilhamos o nosso sofrimento, a nossa angústia, ela é amenizada. A força, o amparo do outro ganha força e assim conseguimos superar as nossas dificuldades, as nossas limitações. E isso desde os primórdios da igreja. A igreja tem sobrevivido no suporte e no sustento a Cristo e uns aos outros que formam o corpo da igreja. E não é diferente na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Eu não sei quais as situações, quais as angústias, os medos, quais os sofrimentos que cada um tem passado. Existem N situações, mas o que eu quero dizer é que independente dessas situações, a força de Cristo nos impulsiona a poder vencer elas, a conquistar a nossa vitória. Porque essa força de Cristo que nos impulsiona é a mesma força de Cristo que fez com que ele vencesse a morte. Pois essa força que recebemos de Cristo para poder superar as nossas dificuldades
vem a mesma força daquela que ele teve no alto do Calvário, na sua morte e ressurreição. A experiência que, um grande exemplo que nós temos, que são a vida dos santos. Os santos souberam perfeitamente viver isso, se unir a esse sofrimento do Cristo para poder superar aquela dificuldade, aquela limitação. Nós da comunidade Ruá, nós somos apaixonados pela vida dos santos. E um exemplo bem claro disso, eu aprendi do meu avô, a devoção a uma beata, Teresa Neumann. Ela é uma mística da igreja e a história de vida dela é que ela era uma pessoa normal, tinha o desejo de entrar para a vida religiosa e na sua juventude foi socorrer um incêndio que estava tendo na casa do seu tio, subiu a uma certa altura e acabou caindo e virou tetraplégica. Só da parte do pescoço para cima que se tinha assim, respostas. E durante muito tempo ela ficou acamada e ali ela entregava aquele sofrimento porque ela tinha um anseio muito grande a voltar a falar, a ser ativa, a voltar a falar não, mas a andar, a se movimentar, a ser muito ativa, porque ela sempre ajudava nas tarefas de casa, fora da casa, e ela sentia muita falta disso, sentia muita sede de poder voltar a essas atividades. E ali ela entregou esse sofrimento, essa angústia, diante daquela situação dela pelas almas. E o interessante, que ela é contemporânea ali à Segunda Guerra, século passado, e ali ela começou a ter experiências místicas com a paixão do Senhor. Foi estigmatizada, ela tinha experiências de êxtase, ficava horas em oração, experiências místicas, revelações, tudo isso hoje documentado, estudado pela igreja. Mas uma das experiências, talvez assim, que não há explicação da história de Teresa Neumann, é que ela ficou 36 anos apenas se alimentando do corpo de Cristo, sem comer nada. E interessante que até os nazistas, homens grossos, brutos, tinham medo dela. A presença dela refletia tanto a graça de Cristo que incomodava aqueles que estavam ali para persegui-la, para matá-la, não conseguiam suportar estar diante daquela presença da graça de Deus nela. E não é diferente na nossa vida. Basta nós buscarmos nos unir ao Cristo crucificado, através do nosso alimento diário, Jesus sacramentado. A partir dessa experiência de comungá-lo, de buscar os sacramentos, reconciliação. Quantas? Hoje, a confissão, uma boa confissão, é capaz de libertar ali quantas depressões, quantos desejos de suicídio. Infelizmente, a nossa realidade é que os confessionários se encontram vazios. Às vezes, é pela dificuldade de encontrar um padre. Pode acontecer. Mas muito maior é a nossa falta de procurar o sacramento. E o maior risco que nós enfrentamos nos dias de hoje, a situação da pandemia. Essa realidade que a gente pode cair no erro de achar que tudo está normal. Questão de ficar sem o sacramento, participar da celebração só via internet, não se preocupar em buscar se reconciliar com Deus através do sacramento da confissão. E aí isso vai nos paralisando, fazendo com que nós não busquemos superar as nossas preocupações, as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas aflições. Que neste momento nós possamos analisar, pensar na nossa história, pensar naquilo que nós já vivemos, em todos os momentos em que nós nos
encontrávamos, de certa forma, aflitos, angustiados, e percebemos que aquilo passou, aquilo foi superado. Naquele momento que estamos enfrentando hoje, e que você pode até pensar, meu Deus, isso parece que só acontece comigo, como se as preocupações e as tribulações só acontecessem com você. E aí quando você olha para o lado e vê o irmão sofrendo muito mais e está lá, feliz, dando risada, que nós possamos olhar na nossa história e ver quantos momentos nós tivemos a mão de Deus ali interferindo. E não murmurar. Aquilo que o salmista muito bem diz no Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria. Então nós temos que entender que o sofrimento ele vem, uma hora ou outra, mas que a vitória, essa superação, fortalecidos pela graça de Deus, ela vem. E ela sempre nos impulsiona a agirmos diferente, a sermos diferentes. Porque a grande pergunta é, por que isso acontece comigo? Não. A grande pergunta é, para que e como eu posso ser depois de que isso aconteceu comigo? Entender que as tribulações e as dificuldades nos fazem crescer, nos fazem evoluir, nos fazem nos tornar pessoas melhores para nós mesmos, mas também para o próximo. Que nós possamos, meus irmãos, compreender que é a força de Cristo que nos basta. É estarmos nessa graça. Como disse, buscar os sacramentos, nas nossas orações diárias, apresentar a Deus aquilo que nos angustia e pedir a força, pedir a graça, pedir o auxílio de Deus através dos santos anjos, que eles possam ser nosso amparo, nosso auxílio, que eles possam enviar a força de Deus para nos socorrer. Que neste momento você possa colocar diante de Deus todas as suas preocupações, seja na área da saúde, uma doença que te assola ou assola uma pessoa que você ama, seja situação financeira, seja situações de relacionamento entre amigos, entre a família, situações de emprego, você que não consegue encontrar um emprego, você que está tendo problema no relacionamento, no serviço, você que tem problemas de sentimentos, não consegue se desenvolver em nenhuma área, você que tem pensamentos suicidas, você que já não tem mais vontade de viver, que você possa buscar uma profunda experiência com o Senhor, que quando você for deitar, o Senhor possa te visitar, que o Senhor possa te visitar através de uma palavra de um amigo, que o Senhor possa te visitar através de uma leitura bíblica, que o Senhor possa falar contigo e te acalmar, tranquilizar o seu coração para dizer assim: filho, filha, eu estou aqui. Basta você vir até mim. Estou aqui para te amparar, para te socorrer. Nunca te abandonei e nem vou te abandonar. Meu irmão, minha irmã, que você possa ter força para caminhar. Às vezes, você possa estar ali, cambaleando, fraco, querendo desanimar. É na hora que você tem que gritar socorro. Socorro lá no seu grupo de oração, socorro dentro da sua família, socorro para um amigo, para um ouvido que está ali próximo querendo te ouvir. Não tem medo. Não tenha medo de falar as suas dificuldades, falar o que te preocupa. Não tenha medo de pedir ajuda. Até mesmo na comunidade. Nós estamos aí a quilômetros de distância, mas mande uma mensagem.
nós estamos aqui para rezar por você, para te ajudar, te orientar. Que o nosso bom Deus, rico em misericórdia, poderoso para nos auxiliar, que auxiliou os discípulos lá no começo da sua caminhada, que deu força para eles perseverarem, que durante a história da igreja auxiliou vários santos nos seus propósitos de renúncia, nos seus propósitos de enfrentarem o sofrimento. Que esse bom Deus, que Ele é eterno, que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, os nossos pais, que é o mesmo Deus que pisou nessa terra, que conviveu com os seus amigos, com os seus discípulos. Que esse mesmo Deus que se faz presente em nós através do seu Santo Espírito, que se faz presente na capela através do seu Santíssimo Sacramento, que Ele possa nos fortalecer, nos encorajar. Esse Deus que fala conosco, nos chama, diz: levanta, vem caminhar comigo. E assim nós, com essa força, nos levantamos e vamos ao encontro do Senhor. Então entenda que você não está sozinho. E se essa pregação fez sentido para você, pode fazer sentido para outras pessoas, até mesmo aquelas que você ama, como também pessoas que você não conhece. Compartilhe esse vídeo, siga a comunidade Ruá nas redes sociais, sempre estaremos postando pregações, formações. Siga Oficial Comunidade Ruá no Facebook, no Instagram, YouTube, Twitter. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Nossa Senhora cobrir com o seu manto sagrado e os santos anjos te proteger. E lembre-se, vamos juntos ser um sopro de vida no mundo. Salve Maria Imaculada, Ruá.